Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O assunto de hoje, gente, é pesado, mas infelizmente é um tema difícil na mesma medida em que é necessário. A pauta vai ser o feminicídio e a violência de gênero. Ano passado, a lei do feminicídio ela completou 10 anos. Essa lei tornou o assassinato de mulheres por razões de gênero um homicídio qualificado e crime hediondo, o que tornou as suas penas mais duras do que um homicídio, entre aspas, comum. Contudo, a gente segue observando um aumento expressivo e gradual desse crime. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, de 2015 para cá, o número de homicídios desse tipo mais que triplicou. Para entendermos melhor esse quadro, a gente convidou a professora Clara Maria Román Borges e, primeiro, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre a bio da convidada. Vamos lá? A professora Clara Maria possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Depois ela fez o mestrado e doutorado dela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ela é pesquisadora convidada do Instituto Max Planck na Alemanha. É professora titular de Direito Processual Penal no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Direito da UFPR. É pesquisadora do grupo Direitos Humanos e Vulnerabilidades e da DECLAIM, Decolonizing and Comparing Legal Experiences Network. Ela é coordenadora do projeto de extensão das Promotoras Legais Populares, PLPs, autora do livro Provocações Feministas para uma Descolonização da Teoria Geral do Direito Processual Penal, que é de 2024, e desenvolve pesquisa nas áreas de História, Teoria e Filosofia do Direito Processual Penal, Descolonização do Direito e Violência de Gênero. Bom, então, seja bem-vinda, professora Clara. A gente está muito feliz com a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Para nós é muito importante contar com o conhecimento de pessoas como tu, que já trabalha há bastante tempo já em educação, então entende, né, o quanto é importante essa comunicação clara e objetiva, que também é um dos nossos objetivos aqui do Podcamp. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Simone. Queria já começando agradecer o seu convite, dizer que fiquei muito feliz quando recebi esse convite, porque entendo que essa é uma iniciativa muito importante, né? Uma iniciativa que busca tratar de um tema hoje que está aí, né, digamos assim, sendo discutido o tempo todo, que é o tema do feminicídio, e é um tema que eu tenho pesquisado já há alguns anos. Então, né, prazer conhecê-la e parabéns pela iniciativa. A gente agradece. O podcast não tem assim muita... A gente não pretende trabalhar em temas necessariamente do momento, assim. Uhum. Só que, infelizmente, o feminicídio nos últimos... Bom, sempre foi, mas assim, nos últimos anos, ele não sai, né, da mídia, dos jornais, porque a coisa está realmente muito forte. Então, a gente achou importante, né, falar sobre. E a nossa primeira pergunta, normalmente vai envolver assim, um certo posicionamento de onde a gente está falando, para que todo mundo possa acompanhar do mesmo lugar, né, ter o mesmo olhar e a gente possa seguir juntos nesse caminho. Então, a gente gostaria de começar perguntando para ti, se tu pudesse explicar de uma maneira simples, assim, para quem é leigo como eu, o que é o feminicídio e dar alguns exemplos, porque algumas vezes eu escuto e vejo assim, que seria quando a gente morre, uma mulher morre por sua condição de ser mulher, mas aí é um pouco vago para mim, por exemplo, que não sou exatamente da área jurídica. Bom, então, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela tem uma visão bastante restrita do que vem a ser o feminicídio, já, né, começando aí com essa questão. O feminicídio é um crime previsto hoje no artigo 121A do Código Penal, então é um crime autônomo, né, um crime, ou seja, que tem características únicas e consiste em matar uma mulher em razão da condição do sexo feminino.
aí já temos a restrição, né, do sexo feminino, então nos vincula aí a uma mulher que é reconhecida biologicamente como mulher, né, então não é, aí a gente retira desse espectro as mulheres trans, então a gente restringe bastante quem é essa vítima, ainda que o sistema de justiça muitas vezes aplique, né, o crime de feminicídio, no caso de transfeminicídio, dependendo de como ele acontece, mas essa é uma restrição bem complicada, porque foi uma discussão das feministas durante a elaboração da primeira lei lá do feminicídio, que tratava ainda como um homicídio qualificado, e no último minuto da discussão elas perderam e, né, por conta de vários lobbies conservadores, a gente tem aí a restrição da vítima de feminicídio a essa mulher biologicamente reconhecida como mulher. E o que seria, então, a condição do sexo feminino? Ou seja, matar uma mulher em razão da condição do sexo feminino. A lei também prevê o que seria isso. A primeira hipótese seria matar uma mulher em razão ou mediante violência doméstica e familiar. Né? Então, aí isso fica mais claro. A gente imagina, né, o companheiro, o marido, né, matando até o filho, matando, né, o irmão matando, ou seja, nessa convivência doméstica e familiar que aproxima tanto as pessoas, que de alguma maneira estabelece hierarquias, e quando essas hierarquias não são obedecidas, atendidas, normalmente vem a violência, e uma delas é o feminicídio. Então, essa hipótese me parece bastante tranquila de entender, e acredito que as pessoas, quando pensam em feminicídio, pensam dessa forma, mas a gente tem outras também formas a gente tem na nossa lei também a previsão de que matar alguém em razão da condição do sexo feminino significaria matar aí essa mulher, né, em razão da condição do sexo feminino, seria matar a mulher em razão de um menosprezo ou uma discriminação à condição de mulher. E é aí que as coisas complicam. O que seria o menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Por que as coisas complicam? Porque se ignora aquilo que as consequências nefastas do patriarcado, ou seja, é um regime que estabelece uma desigualdade entre homens e mulheres, uma superioridade masculina, e normalmente aqui, principalmente, estamos falando de uma superioridade masculina branca, né? Normalmente esse homem branco, cisgênero, heterossexual, mas nem sempre, né? A gente também tem, mas essa superioridade masculina branca. E aí, lógico, como eu disse, né, anteriormente, se a mulher, muitas vezes, ela não atende aquele padrão, ela não atende as expectativas em relação ao que é ser mulher, aos estereótipos, aquilo que se espera dela, o homem se sente, de alguma maneira, desafiado, se sente, de alguma maneira, ofendido na sua honra, né, naquela coisa, e aí ele acaba matando essa mulher em razão, né, desse menosprezo que ele tem ao feminino, né, desse fato de que a mulher tem que se submeter a ele, a mulher tem que estar sob o domínio dele. Então, é isso. E muitas vezes esse menosprezo também vem em razão, o que tem acontecido muito agora, que a gente tem visto esse fenômeno, que é essa misoginia, né, por trás desses movimentos aí complicadíssimos, né, da machosfera, né, dos red pills, daí esse ódio a tudo que é feminino, ou seja, eles escolheram o celibato, muitos deles, não querem se relacionar com mulheres e odeiam as mulheres, né, odeiam a ponto de matá-las sem arrependimento nenhum, precisa eliminar. Então, assim, são vários aspectos que podem ser encaixados aí no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E eu diria que também uma das coisas muito comuns, e a gente tem assistido isso, é muito triste, é no caso do feminicídio político, que, ao meu ver, por exemplo, o feminicídio da Marielle Franco não foi classificado dessa forma, a gente sabe disso. Mas ela morreu porque ela era uma mulher que não estava atendendo às expectativas da sociedade em relação ao que se espera de uma mulher. Ela era uma mulher racializada, uma mulher negra que se declarava lésbica, bissexual, então isso incomodava, e aí ela começa a tratar de assunto, ela começa a, digamos assim, se imiscuir, começa a investigar, começa a reivindicar em relação a assuntos que incomodavam certos homens poderosos,
que eram questões relativas a propriedades, etc., no Rio de Janeiro. E aí, é muito interessante, porque esses dias eu estava vendo a notícia, e a gente tem essa notícia de que eles queriam matar o Marcelo Freixo, mas acabaram matando a Marielle para mandar um recado. Por que eles não mataram o Marcelo Freixo? Porque ele era um homem, porque isso ia causar, né, uma comoção social. Então a gente mata a vereadora ali, que nem é tão importante. Ela é uma mulher que ninguém gosta muito. É isso, ou seja, nesse caso a gente tem o feminicídio político. Então, assim, a nossa lei acaba não desmiuçando o que seria esse menosprezo ou discriminação, e a gente tem que fazer o exercício. E como existe pouco preparo para fazer esse exercício, tanto da sociedade quanto do sistema de justiça, eles acabam não aplicando essa hipótese. E eu fiz uma pesquisa sobre feminicídio com uma orientanda minha de doutorado. A gente analisou as denúncias de feminicídio de 2015, né, quando veio a lei, até 2021, e assim, praticamente nenhuma delas analisava o crime a partir dessa hipótese, né, ou seja, do menosprezo à condição de mulher. Não, né, era tudo violência doméstica. É isso, assim, eu acho que para começar a nossa fala. E tu falou coisas muito importantes, assim, eu vou pensar algumas coisas e de repente a gente, tu segue assim, o fluxo que tu achar mais adequado. Eu percebo muitas vezes crimes relacionados à violência de gênero, né? E aí nos exemplos que tu traz, das coisas que tu falou, eu percebo que eles também têm uma interseção com a LGBTfobia, a transfobia, é um exemplo que tu trouxe. A Marielle era uma mulher homossexual, então tem a questão da violência política também, né? Então temos aí violência de gênero, política, temos homofobia, temos a questão racial, que tu trouxe da própria Marielle também, né? Que tudo isso parece que cria um caldo, né? Uma fermentação, vamos dizer assim, complicada. Daí eu não sei se dentro de um processo criminal, né, que vai ter a instância lá policial, depois a jurídica, essas coisas se somariam, por exemplo, porque racismo, por exemplo, já é considerado crime. Não estou errada, né? Não, sim, é crime. Tá. Porque, né? Não, mas é porque é tão recente que eu já fico assim, vai que caiu. Na verdade, não é recente. Na verdade, não é recente. O racismo, ele é criminalizado já há bastante tempo. Mas, assim, recentemente a gente teve um aumento das penas. Né? Então, a gente teve uma alteração da lei para aumentar as penas, porque as penas eram bem ridículas, assim, e para você configurar a conduta de racismo, tinha que ser uma coisa muito escancarada, assim, no sentido, né, de eu impedir a pessoa de entrar em determinado lugar, de fazer o concurso público, era uma coisa assim. Hoje já é uma coisa assim, né, ou seja, algumas pequenas atitudes vão, né, que mostrem essa discriminação, elas vão configurar racismo. Lembram que a gente tinha aquela injúria racial, né? Sim. Hoje é racismo, tudo é racismo, então a gente teve uma modificação. Tá, ótimo, então, vamos organizar aqui. E aí... daí te pergunto, já vou perguntar, porque eu não sei mesmo. Os crimes de ódio que envolvem LGBTfobia é crime também ou não? A homofobia não é crime, por exemplo, a transfobia não é crime. É crime, não é? Queria saber. Então, assim, o STF equiparou, né, permitiu a aplicação da lei do racismo nesses casos, né, de transfobia. Mas aí a gente não está falando necessariamente do transfeminicídio, a gente está falando do crime, né, de né, ou seja, discriminação, a ideia de discriminação mesmo, em razão, né, da questão, o fato da pessoa ser transgênero, enfim, né, a gente está falando necessariamente do transfeminicídio. O transfeminicídio, ele não existe esse tipo, né, você vai ter a transfobia. Então, são essas ações que, assim como no racismo, demonstram essa discriminação, que não deixa de ser uma violência, né? Mas é diferente, né? Ou seja, não é o transfeminicídio. Ou seja, quando a gente fala no feminicídio, a gente fala num crime apenado com 20 a 40 anos. É a pena máxima do nosso ordenamento. Então, assim, fora que tem as majorantes, que podem elevar, né, as penas. Então, assim, é algo diferente, né? Ou seja, aqui mas é isso que eu queria chegar. No homicídio, né? A gente está falando disso.
a transfobia não chega à morte, né? Então a gente está falando de condutas de discriminação. Pois é, mas é isso que eu te pergunto, tá? Porque tu disse que uma mulher trans hoje em dia não se enquadraria como um feminicídio, né? E o transfeminicídio, em tese, juridicamente, não existe. Mas o assassinato de mulheres trans, né, existe. E ele é muito forte, tanto é que a estimativa de vida, 30 anos. E aí eu queria perguntar isso justamente, assim, quer dizer, claramente existe uma questão na minha percepção, tá? Claramente para mim, talvez não seja tão claro para todo mundo, mas existe uma percepção aí, numa situação que leva à morte, tá? Uhum. Existe preconceito de uma LGBTfobia, né? Uma transfobia, vamos pensar na mulher trans. Eu acho que a transfobia, além de ter uma relação com a homofobia, tem uma relação com o gênero, sim, que essa pessoa transicionou. Eu não sei, enfim, eu acho que tem relação com isso e aí tô achando, por isso que eu tô te perguntando, tá? São coisas da minha cabeça. Eu queria só saber isso, se essas coisas se somam, assim, na hora de dar uma sentença, ou não, a gente enquadra dentro daquilo que é pior. Nesse caso a gente vai, porque a transfobia, ela é uma conduta bem específica, né, no sentido de que a gente vai utilizar a lei do racismo, né, então a gente vai utilizar a mesma, então assim, não tem como a gente chegar na morte nesse caso, né, então assim, esse crime mais o homicídio, não necessariamente faria sentido, não necessariamente eles acontecem juntos, né. Agora, a mulher trans, normalmente quem vai ser morta por conta de questões de gênero? A mulher trans, a travesti, né? Ela é a mulher morta nesses casos de transfeminicídio. Então, assim, e tem muitos casos de transfeminicídio de violência doméstica e familiar. Uhum. Tem muito caso. Né? Então, assim, o que se quer matar é o feminino. Não são homens trans que são mortos. São mulheres trans que são mortas, são travestis que são mortas. Não são os homens trans que são mortos. Por que são as travestis? Porque as travestis, eu tenho um projeto de pesquisa, financiado inclusive pelo CNPq, se chama Travar o Debate para Transversalizar Direitos. Inclusive, esse projeto deu origem à tese de doutorado de orientando, essas coisas, toda uma produção, e agora eu peguei todas as entrevistas que a gente fez com as mulheres trans para pesquisa, e é muito interessante, porque agora a gente está fazendo, vou fazer uma espécie de documentário disso tudo, mas é muito interessante porque elas contam ou seja, a maioria delas acaba indo para a prostituição, não só por questões econômicas, mas também é uma questão, né, de entender a sua sexualidade, entender o seu gênero, a sua identidade, sua expressão, entender tudo isso. Então elas acabam indo para a prostituição e, de alguma maneira, você tem aí quem que vai acabar usando esses serviços da prostituição, da travesti? Homens casados, que têm família. Então, elas, digamos assim, para elas é uma grande subversão também, né, dessa família que tanto a maltrata, que a exclui, que a rejeita, porque a família normalmente rejeita as travestis, normalmente rejeita as mulheres trans. Então, tem uma série de questões que, né, dizem respeito a essa prostituição, a maneira como... Então, assim, ou seja, o que se ataca nesses casos, por exemplo, esses homens que matam travestis, eles matam porque, apesar deles amarem, em certa medida, né, porque eles vão buscar esses serviços, ou seja, em tese, é aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, né, então eles acham que é aquilo que eles amam, mas no fundo, eles querem acabar pela vergonha que sentem, pela manutenção desse patriarcado, pela manutenção dessa família perfeita, dessa família, né, que ninguém tem, na verdade, mas todo mundo finge que tem. Então, essa família perfeita, né, essa posição de homem heterossexual, que é uma posição de domínio, então ele mata ela, mas ele mata esse feminino dela, esse feminino que subverte, ou seja, porque ele gosta dela, ou seja, ele gosta de estar com ela, ele quer estar com ela pelo feminino dela. Por isso.
que ele não é um homem gay, né? Ou seja, no sentido, ele sente essa atração pela... Então, é muito interessante, são muitas questões aí que devem ser analisadas, assim. Então, assim, esse ódio é o feminino mesmo. A gente não tem notícias o tempo todo de homens trans sendo mortos, são mulheres travestis e trans, porque elas entram nesse universo também da subversão da própria família, né? Mas e aí, desculpa eu insistir, mas é que eu fico assim incomodada e espero que o pessoal do gênero não fique chateado comigo, porque às vezes eu dou umas escorregadas assim na forma de me expressar. Eu já fiz até entrevista com o colega, aprendi um monte, mas sabe como é que é, né? A gente está aprendendo todos os dias. Então, assim, mas assim, para mim não tem como enxergar, por exemplo, do jeito que você estava falando, né? Quando uma mulher transgênero, por exemplo, que está se prostituindo, ela é morta, eu enxergo. E aí tu tá dizendo assim, ele tá matando o feminino, né? É o patriarcado em volta disso, mostrando que ele sente que ele tem poder sobre aquele corpo, tipo, ele faz o que ele quiser com aquilo, né? Então ele é um ser superior, então ele pode, isso o patriarcado ensina, né? Então para mim não tem como dissociar, por exemplo, e aí o que eu acho que o pessoal do gênero pode querer ficar chateado comigo, mas assim, vamos dizer assim, um certo preconceito meio LGBT-fóbico, homofóbico, com uma questão de gênero, matou o feminino, então de uma certa forma é um feminicídio, a gente pode chamar aqui de transfeminicídio, que não se enquadra. Então para mim, por exemplo, e eu acho que, e aí trocando totalmente, porque o foco aqui é feminicídio, mas no caso da Marielle, por exemplo, falou assim, ela era uma mulher, né, então talvez não fosse passar despercebido ou tivesse menos impacto na mídia. E uma mulher negra, né? Então perpassa o racismo. Então para mim está tudo tão interligado. E eu não sei por que juridicamente isso... E tu fala muito claramente, não, mas, por exemplo, assim, o racismo não vai levar à morte, à transfobia. E para mim parece que sim. Não. Do ponto de vista de vida. Não, lógico, sociológico, sem dúvida alguma. Eu estou falando do ponto de vista jurídico, assim. E por isso que eu falo, porque o direito é extremamente restrito. Por exemplo, como eu disse, né, o nosso... E aí eu vou um pouquinho mais além, a gente vai chamar outro tema que acho que deixa mais claro como o direito ele está muito aquém ainda do que acontece na sociedade. Eu entendo, eu concordo perfeitamente com você, né? Ou seja, eu trabalho a partir de uma interseccionalidade, ou seja, né, vários marcadores sociais de diferença e também de vulnerabilização incidem nessas questões, eu não tenho a menor dúvida. Por isso que uma mulher racializada é uma vítima preferencial, por isso que uma travesti ela está mais vulnerável a um transfeminicídio muitas vezes, né, do que eu, uma mulher branca que, enfim, né, cisgênero, heterossexual, que tem uma instrução, né, faz parte de uma elite desse país, querendo ou não. Então, a gente sabe de tudo isso, a classe social também influencia uma série de questões, mas a nossa lei é muito restrita, então são coisas separadas na nossa lei. Lógico que na prática, eventualmente, o sistema de justiça possa trabalhar com as coisas juntas, pode, mas mesmo assim vai ser as coisas isso mais isso, não vão ser todas juntas no sentido, né, de analisar a situação como um todo. Mas eu vou dar um exemplo para a gente entender por que a legislação ela é tão restrita. A gente tem documentos internacionais, né, que o Brasil, inclusive, utiliza de base para muitos dos seus protocolos internos aqui. A gente tem um documento chamado Modelo Latino-Americano, Modelo de Protocolo Latino-Americano para Investigação de Mortes Violentas de Mulheres, em razão do gênero. Esse é o nome desse documento. E nesse documento existe uma definição ampla de feminicídio, inclusive com várias classificações, é um documento riquíssimo, ele foi feito pelo Alto Comissariado da ONU, e esse modelo de protocolo, ele vai estabelecer como o feminicídio deve ser investigado, para que o Estado não seja negligente nessa investigação, etc. Mas a definição é bastante ampla. E traz também, uma coisa que eu sempre defendo, eu até escrevi um artigo que vai ser publicado logo, que o feminicídio também envolve as condutas do Estado. O Estado também é um feminicida. Quando ele se omite, quando ele não previne a violência, porque a gente achar que o grande culpado de tudo e o único culpado
o agressor, o sujeito, o marido traído, porque essa a maior parte dos casos é, né, o marido que não foi obedecido, ou ele foi traído, ou ela quis acabar o relacionamento, né? Ou seja, essas situações assim, e aí ele reage, vai lá e mata ela na frente dos filhos, na frente de todo mundo, entra na casa com medida protetiva, enfim, ele faz todo aquele escarcéu. Então, esse, né, ou seja, esse é o caso que a gente está acostumado, etc. E o protocolo vai dizer assim, mas a culpa não é só desse agressor. Ela é do agressor? Mas ela é do Estado. O que o Estado fez? Porque essa violência não foi assim, ele acordou hoje e resolveu praticar o feminicídio. Ele está praticando feminicídio, ela está indo numa delegacia, ela está tentando se afastar dele, ela está tentando... Então, assim, o Estado é um feminicida também. Ele também tem responsabilidade. Outra coisa que eu defendo, a partir desses documentos internacionais, um exemplo, quando o Estado criminaliza o aborto. O Estado criminaliza o aborto e empurra as mulheres para clínicas clandestinas. E essas mulheres, obviamente, morrem nessas clínicas clandestinas. Isso é um feminicídio. O Estado está deixando as mulheres morrer. Outra coisa que a gente viu na pandemia, tem autoras que falam isso, né? Uma conhecida que né, tem bastante atuação no Instagram, a Débora Diniz, que é uma professora da UNB, e ela fala, as mortes maternas, ou seja, as mortes maternas evitáveis, as mortes de mães, principalmente, né, de gestantes, as mortes de mulheres que acabaram de ter seus filhos, porque, né, o sistema de saúde não estava preparado para tratar dessas mulheres, e o Estado não forneceu muitas vezes para o sistema de saúde, né, o que ele precisava para tratar dessas mulheres. Essa morte poderia ter sido evitada e não foi evitada. Isso é um feminicídio. Então, ou seja, esses documentos eles ampliam. A gente vai ter feminicídios, né, em casos, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente vê menos, mas assim, no México é reconhecido o feminicídio praticado pelos grandes cartéis de drogas, né, ou seja, os traficantes, né, as grandes organizações criminosas do tráfico. Então, assim, você vê uma série de mulheres sendo mortas por conta exatamente disso, né? Ou seja, elas são o efeito colateral dessa guerra, né, de combate às drogas. Então a gente tem uma série de situações que esses documentos internacionais abrangem, mas que parece que o Brasil ignora por completo. Então, assim, eu acho que, né, dou uma ideia do que para mim é feminicídio. E eu acho que o Estado tem que reparar. Eu acho que o Estado tem que reparar. E não é uma reparação só pecuniária. Ele tem que reparar a vida dessas mulheres. Então, ele tem que lembrar quem são essas mulheres, porque essas mulheres são esquecidas. Essas mulheres são esquecidas no processo. Quando eu pego uma denúncia de feminicídio, e essa foi a análise dessa pesquisa que eu fiz com a minha orientanda e virou a tese dela, as denúncias de feminicídio, elas descrevem o feminicídio como se fosse um roubo ou uma briga de bar que acabou mal. Eu acho que eu li um artigo teu sobre isso, sobre como que estão sendo montadas algumas peças jurídicas de uma forma assim muito by the book, vamos dizer assim, né? Tipo, de uma forma muito engessada. Tem um modelinho. Isso, eu acho que eu li um artigo teu sobre isso, não era teu, né? É meu e dela, e daí depois ela terminou a pesquisa e fez a tese, né? Mas eu tive a ideia dessa pesquisa porque foi justamente perceber como existe um modelo de denúncias, né, ou seja, feitas pelo Ministério Público, que segue um padrão para todos os crimes, só que feminicídio não é todo crime. Como se fosse tudo a mesma coisa. Tem autores que dizem, o feminicídio é um crime de ódio ao feminino. Né? Então eu tenho que escrever lá na peça por que aquele feminicídio aconteceu, por conta do patriarcado, por conta desse ódio ao feminino, por conta, né, dessa mulher que, de repente, quis acabar o relacionamento, e esse relacionamento, e esse agressor não aceitou o fim do relacionamento, e isso acontece por quê? Por conta do patriarcado. Então, assim, eu acho que está na hora, e por conta do Estado não ter prevenido essa violência, quando ela ocorre, depois de várias, né, idas à delegacia, e esse feminicídio ele acontece, ou seja, o Estado tem que, ou seja, o Ministério Público tem que reconhecer a culpa do Estado. E a vida dessas mulheres, ela tem que ser lembrada, porque a mulher, nessa peça acusatória, ela é a esposa de, ela é a namorada de. Quem que é a namorada, a esposa de? Quem é essa mulher? Quem é ela? Ela tem profissão? Ela tinha filhos?
Quem é essa mulher? Ela tinha sonhos, ambições. Quais eram os sonhos dela? Quais eram as ambições dela? O Estado esquece. Então, assim, eu venho defendendo isso, fora os órfãos do feminicídio, né? A maioria dos casos é de tentativa de feminicídio, mas e os órfãos do feminicídio? E aquela família afetada pelo feminicídio? O Estado não quer nem saber, vou dar uma indenização, vou fazer uma prestação. É dinheiro? Eu sou aquela favorável à publicação das sentenças de feminicídio em plataformas que todo mundo possa ver. Isso aqui é feminicida. Mas não sei o quê, mas ele tem direito ao esquecimento. Não tem, ele matou uma mulher por ela ser mulher. E se ele matou essa vez, ele vai matar de novo. E outras mulheres que, porventura, venham a se relacionar com ele, têm que saber disso. Eu acho, sim. Então, assim, lógico que isso não pode autorizar violência, isso não pode autorizar, fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele vai cumprir a pena dele, é o Estado que tem que aplicar pena, ninguém tem que aplicar pena. Mas, assim, desculpa. É uma discussão que hoje acontece, por exemplo, nos ambientes de trabalho, né? Ou seja, nos ambientes de trabalho, às vezes você tem um homem que praticou violência doméstica e familiar contra a mulher e todo mundo sabe. Ele vai continuar ali? Eu não quero. Não, veja, o caso, né? É o caso do goleiro Bruno. Para mim, é assim, a demonstração de que a memória da mulher que é vítima do feminicídio, ela vai, né, pro ralo. Eu vi o documentário da Elisa. Eu vi também. Ela era uma jovem que tinha sonhos, que tinha ambições, que tinha opinião, que tinha vontade de criar aquele filho. E aí, não, ela era aquela, né, Maria Chuteira, que engravidou do jogador, e ela mereceu, no fundo. Eu sei, porque... E a gente tem, em nível pessoal, assim, conversas com pessoas até próximas que às vezes falam coisas desse tipo, né? Como se ela fosse realmente uma Maria Chuteira, ela merecia morrer, será? Não, né? Então, bom, mas a gente precisa seguir, mas acho que a gente volta para várias coisas que estão vindo aí, que vão ser importantes, né? Mas o que eu queria então perguntar, eu acho que eu já sei a tua resposta pelo que tu está falando aqui, já tenho uma ideia, mas eu quero ouvir exatamente de ti, tá? Se judicialmente no enquadramento dos crimes no Brasil ainda é comum que tanto a polícia quanto o judiciário façam esse enquadramento, façam o enquadramento de um feminicídio como um crime comum, né? E se isso ocorre, quando isso ocorre, quais as consequências práticas? Bom, isso ocorre muito, né? Principalmente quando não estamos falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, se o feminicídio ocorre naquela segunda hipótese, ele acaba muitas vezes invisibilizado e a acusação é por um homicídio, né? Um homicídio qualificado, né? Pode ser por um motivo, né, fútil, torpe, enfim, cada um define da maneira como quer, mas a primeira consequência é uma pena mais branda, porque a gente vai ter uma pena mais branda, mas eu acho que é grande consequência para mim, porque eu também não sou aquela que acha que punir todo mundo vai adiantar. Esse é um assunto que talvez a gente vá trabalhar na sequência, né, pelo andamento aí da nossa conversa, mas, enfim, a primeira consequência é a questão da pena, mas eu acho que a grande consequência é a invisibilização. É não se reconhecer que aquela mulher morreu porque simplesmente ela era mulher. A gente não mata homens porque eles são homens. Ou simplesmente porque eles são homens. A gente mata mulheres porque elas são mulheres. Ou seja, porque aquele feminino te desafia, aquele feminino, ele de alguma maneira não se encaixa naquele padrão. Os homens que não se encaixam naquela expectativa que a gente tem deles, né, eles não são mortos. A gente não mata os homens. A gente vai embora, a gente pode ficar muito bravo, a gente pode, né, expressar esse descontentamento de uma maneira, às vezes, mais, né, contundente, mas eles não são mortos. Então, é isso, assim, eu acho que a invisibilização é a grande consequência. Além do que a questão principalmente dos órfãos, né, do feminicídio, porque eles têm direito a uma pensão, então eles têm certos direitos, e aí isso acaba, né, de alguma maneira, não sendo considerado. Então, assim, a gente tem questões, e fora a questão, né, do transfeminicídio, porque se encaixa como homicídio, aí você invisibiliza
a violência LGBTfóbica, né, a violência transfóbica nessa situação. Eu não sabia que os órfãos, quando o crime é enquadrado como feminicídio, teriam Agora eles têm algum tipo de proteção, né? Eles têm proteção. Então, assim, é importante a gente divulgar isso. Eu acho que tem umas coisas muito interessantes que tem vindo agora, que vem bem no sentido que eu falei. Eu acho que as mulheres que são vítimas de tentativa de feminicídio, as famílias, eu acho que a gente tem que ter um tratamento diferenciado de reparação, também de lembrança da memória, da trajetória dessas mulheres. Então, essa questão né, pecuniária, no sentido, né, desse auxílio aí dos órfãos do feminicídio é importante, mas acho que uma das grandes conquistas veio agora, né, há pouco tempo atrás, que foi o julgamento do STF. Ele fixou um tema, né, ou seja, um precedente, estabelecendo que quando a mulher ela precisa se afastar do trabalho, ela sofre violência doméstica e familiar, ela precisa se afastar do trabalho por conta, né, enfim, para inclusive se proteger, e o juiz diz que ela tem esse direito, né, de se afastar do trabalho, porque esse sujeito pode, inclusive, colocar a vida dela em risco. Ela vai ter direito à manutenção da renda. E quem vai pagar isso é o Estado. Então, eu acho que essa foi uma grande conquista. Quem vai pagar é o INSS. E não é só para a mulher que é beneficiária, né? Ou seja, aquela que contribui. Para a mulher também que não tem um emprego formal e não contribui, essa fonte de renda tem que ser mantida. Então, para mim, assim, eu acho que essa é a grande conquista. Né? Eu acho que sim. Bom, agora eu queria que tu nos dissesse um pouco quais são, assim, nos registros ali como feminicídios, quais seriam os principais motivos associados aos feminicídios no Brasil e quem são essas pessoas que estão matando as mulheres no nosso país. São os homens, né, matando as mulheres no nosso país. E a principal causa mesmo é a mulher querer terminar o relacionamento e o homem não aceita o fim do relacionamento, né? Seja porque ela encontrou outra pessoa, seja porque ela não encontrou outra pessoa, simplesmente ela quer, né, acabar com esse relacionamento. Então essa é a maior causa. Mas, enfim, a gente tem outras causas, mas essa é a principal. Por quê? Porque o homem, assim, tudo gira em torno da honra desse homem, né? Então, esse homem se sente desonrado, ele se sente menos homem. E se sentir menos homem significa ter menos poder na sociedade. E isso é o patriarcado. Então, ele, né, mata para dizer assim, olha, você não vai fazer isso, você não vai me tirar esse poder, você não vai me tirar desse lugar, não só eu, mas todos os outros homens. Porque é isso. E manda uma mensagem. Manda uma mensagem muito clara. Então, assim, esses são os principais casos. E aí, lógico, né? Boa parte das situações acontecem na frente dos filhos, né? As tentativas de feminicídio acontecem muito na frente dos filhos. Enfim, as principais vítimas são mulheres racializadas, né? Mulheres negras, porque, como você falou, elas têm essa vulnerabilização, digamos assim, incrementada em razão da questão racial, né? A gente sabe, né, as pessoas racializadas, elas foram desumanizadas, e contra elas se pode praticar qualquer violência. Isso lá desde os tempos da colonização. Então isso continua, né? Essas pessoas, elas não são vistas como humanas, essas mulheres. É muito interessante porque as mulheres racializadas, elas não são, dentro da hierarquia da nossa sociedade, elas não são os homens negros, né, porque os homens negros, eles são úteis para o trabalho, eles têm uma utilidade para o homem branco, né, o homem branco, ele está sempre no topo, abaixo dele está a mulher branca, que serve para casar, para ter filhos, para constituir a família, mas ela também está submetida a ele, né, ela deve atender, ela deve cumprir todas as suas ordens. Quem foram os desumanizados nesse processo? Os homens negros foram, as mulheres negras foram, os indígenas também, os racializados em geral, mas os homens negros, eles têm uma utilidade, e essa categoria existe para nós, que é essa utilidade para o trabalho braçal, etc. Agora, a mulher negra, ela não é nem a mulher branca, e ela também não é nem o homem negro. Então, ela serve para quê? Para serviços domésticos.
que na nossa sociedade, né, eles representam justamente a continuidade da escravização, e a gente sabe disso. Então, essas mulheres, elas servem para o serviço doméstico, para o trabalho doméstico, para trabalhos menores, para trabalhos menos importantes, que são as que menos ganham no mercado de trabalho. E aí, lógico, se autoriza a violência contra elas. Né? Então, é por isso que elas são as principais vítimas, né, de feminicídio. E, lógico, normalmente são de classes mais baixas, porque a nossa sociedade é racista, e aí elas têm menos recursos, inclusive, para se proteger. Exato. O Estado também as protege menos. Com certeza. Tudo isso, é todo um ecossistema aí, vamos dizer assim, que, né, de vulnerabilização. Então, tu está dizendo que quem mais mata as mulheres no Brasil são os seus parceiros amorosos. Claro que eu sei que não são os únicos, mas sim, talvez eles estejam em primeiro lugar da lista, é isso? São, normalmente sim. Porque a relação, eu acho que são duas questões aí. Por que a maioria dos casos de feminicídio são casos que envolvem essas relações afetivas? Porque também a nossa sociedade só vê como feminicídio esses casos. Sim, é isso que se registra mais. Né? Então, assim, para nós, feminicídio é isso. Daí depois você vai pensar em outras questões. Como eu falei, o caso da Marielle não foi de feminicídio para a justiça. Né? Então, assim, e muita gente duvida. Então, assim, eu acho que tem essa questão, né, dessa identificação com o feminicídio, com a violência doméstica e familiar, mas a gente também não pode negar que essas relações, como eu falei, elas são muito próximas, né? Então são pessoas que têm muito contato, onde tem muito contato, tem muito conflito, mas não só isso, tanto que a pandemia nos mostrou isso, né? Um boom de feminicídios, ou de violência doméstica e familiar, por conta disso, né? Tava todo mundo junto, trancafiado, boa coisa melhorar, né? É óbvio. Então as mulheres foram as principais vítimas, né, assim, dessa pandemia, porque elas sofreram todo tipo de violência. Essa configuração familiar, como eu falei, né, anteriormente, essa configuração familiar, né, baseada nesse patriarcado, ou seja, baseada nessas hierarquias de gênero, ou seja, esse homem sempre no lugar de superioridade e essa mulher sempre nesse lugar, deve estar sempre nesse lugar de subalternizada, isso faz com aquilo que eu falei, faz com que essa mulher não aceite, até porque hoje as mulheres têm mais informação, as mulheres, né, ainda bem que o feminismo deu certo, foi um movimento bem sucedido, então as mulheres também têm acesso ao mercado de trabalho, não são obrigadas a se submeter o tempo todo, enfim, tem uma série de questões que faz com que essas mulheres, de alguma maneira, queiram terminar o relacionamento, queiram acabar, e isso para ele é o fim do mundo, né, para esse homem dentro dessa família, ela vai me tirar tudo, ela vai me tirar esse lugar de homem, né, da família, provedor, que é um lugar importante, né, e aí, por isso que as coisas acontecem nesse ambiente, assim, também, com grande intensidade, mas eu acredito que aconteçam outros, mas como não há proximidade, a violência às vezes acaba não chegando nesse máximo, né, e aí a gente vê, por exemplo, no convívio do trabalho, né? Você sabe disso, eu sou professora, você é professora, a gente sabe disso, sabe como as coisas funcionam, sofremos todo tipo de violência. Mas vai ser muito difícil chegar no feminicídio, essa violência, mas a gente sofre violência diária e de todos os tipos. Né? E somos desacreditadas o tempo todo, né? Somos sempre, né? Nunca sabemos nada, nunca, né, temos conhecimento. A gente que errou, a gente que não falou direito, a gente que... Né, eles que, né, tem que estar sempre nessa posição de superioridade. Então, assim, a gente só... Mas, assim, daí a acabar no feminicídio, a gente percebe que há uma distância, ainda que às vezes aconteça, como foi aquele caso, né? Exato, aluno, né? E teve um recente, né, do sujeito que não aceitava a chefe mulher na universidade, foi lá, matou a servidora e não sei mais o que, foi lá fazer os escarcéus, né? Tipo, é isso. Mas, assim, daí vira notícia, porque também é uma coisa que não acontece todo dia, a gente sabe disso. Mas, assim, quando a relação é muito próxima, daí você não tem pra onde correr, né? Sim. E, assim, se tu pudesse sugerir, não sei se tu... aí eu não sei se tu vai te basear tanto
nas evidências da tua pesquisa, mas de coisas que tu tem lido, enfim, porque como está tudo muito relacionado, né? O que tu acha que a gente pode fazer, a gente como sociedade, nós mulheres como indivíduos, mães, às vezes de meninos, no meu caso, por exemplo, o que a gente poderia fazer para diminuir os números de feminicídio e a violência contra a mulher? Porque tem casos que não chegam à morte, que tu acabou de falar, né? Mas essas violências, elas geram prejuízos, inclusive, para a sociedade, mas prejuízos individuais de saúde mental e de perdas de potencialidades, enfim. Bom, como uma boa professora, eu acredito na educação, né? Senão eu não estaria ganhando pouco. Trabalhando que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente estaria ganhando pouco e trabalhando muito, né? Porque a gente acredita nisso, né? Eu acredito na educação, eu acho que é a grande saída. A gente tem que investir o tempo todo na educação, desde, né, como você falou, em casa, mas desde, né, dos miudinhos mesmo, fazer a educação de todo mundo, e inclusive do Poder Judiciário, a formação nas universidades. Eu, por exemplo, dou disciplinas que trabalham com gênero, né? Eu sou professora de processo penal, né? Eu sou professora de uma disciplina dura do direito, de processo penal, mas eu tenho disciplinas optativas na pós-graduação. Eu só trabalho com gênero, na graduação eu tenho as mesmas disciplinas que eu trabalho com questões raciais, de gênero. Então, assim, esse movimento é importante, porque essa é uma discussão que não existia no meu tempo de faculdade. Tudo bem que eu já estou velha, mas não tanto. Né? Não existia essa discussão. Hoje existe, a gente discute, as pessoas se posicionam, aqueles que são misóginos, machistas, tudo bem, a gente recebe muita violência, a gente é vítima de muita violência, mas a gente também recebe muito apoio, a gente também tem muito espaço. Então, assim, essa educação ela é muito importante. Tomar esses espaços, as mulheres fazerem parte desses espaços, né, estarem em postos de decisão e de poder, isso é muito importante, lógico, importante que sejam feministas, importante que tenham essa visão das questões de gênero. Sim, também, sim. Não adianta ser mulher, às vezes. Não, né? A representatividade é importante, mas daí a gente fica muito mal, né, porque assim, o que mais dói é ver uma mulher jogar contra as mulheres, né? Porque daí a gente não pode falar nada, a gente tem que ficar quieta, porque a gente apoia as mulheres, então esse dilema todo. Mas assim, que esses lugares sejam sempre ocupados por mulheres, que mulheres tenham esses lugares de decisão. Acho que no sistema, né, de justiça a gente teve grandes avanços. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é muito importante. Veio aí como uma determinação do CNJ, a gente tem julgados com base nesse protocolo. Depois dessas denúncias que eu analisei, a gente tem uma série de denúncias que trabalham com o protocolo, nos casos de feminicídio, que descrevem exatamente essa violência. Então, assim, é isso, né? Às vezes, quem é professora sabe que os alunos perguntam, mas eu quero uma solução para esse problema, né? Os alunos sempre querem a solução amanhã. Se eu soubesse, eu não estava aqui dando aula para você e ganhando pouco. Eu já tinha mudado o mundo. Mas eu acho que a ideia é um passo de cada vez. Eu sempre falo, o movimento feminista ele foi muito bem sucedido, né? Um movimento de grandes... Ele não foi, ele está sendo. Não, com certeza. Eu acho que a gente... Né, infelizmente. Ele já foi bem sucedido, agora a gente continuar esse sucesso, né? Ou seja, continuar essa transformação. Esses dias eu estava até vendo uma entrevista aí, essas perdidas aí nessas plataformas, e daí o sujeito falou assim, acho que perguntaram para ele, né, qual era o caminho, sei lá, porque estavam falando de guerra, ele falou assim, veja, o movimento feminista, ele não levantou uma arma, e olha só tudo que ele conseguiu nos últimos anos, toda a transformação da sociedade, né? Então, assim, eu acho que a educação, ela é o principal, a punição, ela não é a saída, mas também eu não posso deixar de punir, porque quando eu escrevo lá no Código Penal que é um crime, a sociedade entende que aquela conduta não pode ser tolerada. Então, às vezes, né, eu tenho colegas que são abolicionistas, assim, sim, eu acho o sistema penal uma droga, eu acho que a pena não serve para nada, eu acho que colocar alguém na prisão não funciona, mas a partir do momento que a nossa sociedade só entende essa linguagem, então eu vou criminalizar. É crime, a pena é alta, cuide-se, tá aqui. Se você matar, você vai ser preso, você vai ser condenado e você vai ser trancafiado lá. Lógico, eu defendo uma coisa que é a prevenção, eu acho que é muito importante. E aí, o sistema de justiça, ele tem como prevenir. Principalmente, assim, quando ocorre a primeira violência, né,
é possível prevenir. Hoje a gente tem um aparato, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem espaços de acolhimento das mulheres que são vítimas de violência, e essa é a forma de evitar o feminicídio. Fazer esse acolhimento, manter o emprego dessa mulher, ou seja, ter uma rede de apoio para essa mulher e investir em algo que às vezes as pessoas acham que é besteira, mas não é, que são os grupos reflexivos. Ou seja, os homens serem submetidos a grupos reflexivos. Lógico, nem todo mundo, isso não vai funcionar para todo mundo, mas tem homens que começam a entender por que praticaram essa violência. E a gente tem iniciativas muito bem sucedidas. Então, assim, sim, tem que investir, porque é verdade, isso não justifica, mas tem muitos homens que praticam essa violência porque eles acham que é o único meio deles manterem a honra deles. Quando você diz, olha, não é bem assim, vamos entender por que você acha isso, muitos deles entendem. Então não é assim. Não, engraçado que matar não acaba com a honra de ninguém, né? Interessante. Mas isso é desde os tempos da colonização. Eu sei. Eu vou te pedir um segundo para eu botar aqui para carregar meu... Eu não quero sumir enquanto tu fala, porque fica chato depois. Tranquilo. É que eu tô com medo de ficar sem bateria. E eu tinha tirado rapidinho. Desculpa, tá? Pronto, voltei. Pode continuar, por favor. E sabe que eu estava vendo um seriado, na verdade era uma minissérie contando um caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu acho que é Amor e Morte o nome uma coisa assim. E aí o advogado era uma mulher que tinha tido um caso com um amigo e matou a esposa desse cara. O caso já tinha acabado, enfim, né? Mas ela acabou matando a mulher dele e tal. E daí o advogado de defesa dela na época, pelo menos ali na minissérie, né, dizia assim para ela: olha, a gente está aqui no Texas e é importante que o teu marido fale, porque o marido dela, da assassina, perdoou ela, né? Perdoou e fez um meia-culpa de que ela foi procurar, às vezes até mais do que sexo, ela foi procurar por atenção, por conversa, né, por diálogo. E aí o advogado falou assim: a gente está aqui no Texas a gente pode até perdoar um homicídio, mas nunca uma traição. Então se tu perdoou, é importante que tu fale, porque vão te dar. E aí outra coisa que tem a ver com o patriarcado, né? Quando um homem fala, então ele perdoou ela, porque nós como sociedade aqui nesse júri não vamos perdoar, né? Isso tudo é patriarcado. Eu lembrei disso agora porque me chocou muito essa frase e é real. É real. Não sei se ele falou de fato isso aí, mas que isso o que ele falou é real, o que estava lá é real. Enfim, mas assim, vou te perguntar assim mais especificamente então. Eu, mulher, certo? Jovem ou não tão jovem, estou entrando num relacionamento. Existe alguma coisa que a gente poderia fazer para tentar... Eu sei que não é a nossa responsabilidade, quem mata são os homens, então eles que deveriam pensar em, né, como não matar. Mas assim, existe uma forma de eu me proteger um pouco mais? Será que... Aí eu vou falar algumas coisas que eu ouço, assim, que particularmente para mim parecem estratégias interessantes, mas que eu também não sei. Por exemplo, não deixar de construir uma carreira, por exemplo. Não que a pessoa que queira ser do lar e tal, não tem problema nenhum, né? Mas será que o fato de tu ter uma autonomia financeira não é um fator protetivo? Me pergunto. Para mim, me parece que sim, mas queria te ouvir. Quais seriam as bandeiras vermelhas, assim, que ficam ali? Eu acho, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, que assim, você vai se relacionar com alguém. Primeiro movimento violento, acabou. Não dá para continuar. Porque ele é só o começo. E o que tu chama de violência? Porque esses tempos eu fiz um episódio. Várias coisas. A gente falou sobre aquela série. Aquela que fala dos meninos Red Pill, como é que é o nome? Adolescência. Meu Deus. Adolescência. E aí a gente estava discutindo justamente isso. Por exemplo, eu achava que o pai do rapaz é extremamente violento, embora não fisicamente o agredisse, né?
E algumas pessoas da entrevista não achavam. Então, para ti, o que seria um ato violento? Bom, eu acho que a violência, assim, eu acho que tem a violência física e a violência psicológica, né? A violência psicológica geralmente é o começo, né? Ninguém chega dando um tapa. Ninguém faz isso. É meio... Tem gente que faz, tem, mas é meio... Daí também é mais... Aí a red flag vem na tua cara. Me esfrega, né? Mas não é o comum. O comum é a violência psicológica. Quando o indivíduo começa a te cobrar certos comportamentos femininos, né? Então, acho que essa é a grande bandeira, assim. Quando ele acha que você tem que vestir certa roupa, que você não pode sair sem ele, que você não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, começa a te afastar das suas amigas. Acho que, assim, no primeiro é que eu sou muito radical, né? Eu acho que eu sou bem radical, quando eu decidi não me casar, né? Eu sou uma pessoa que decidiu não tu é radicalmente cuidadosa contigo. Pode ser, assim. E aí, com isso, não tem discussão, né? Então, assim, mas eu acho que uma grande bandeira, que isso é possível ver logo no começo do relacionamento, é isso. Ou seja, quando ele começa a exigir certos comportamentos que sejam comportamentos estereotipados desse feminino. Você... E aí são vários, né? Desde o fato de você não poder sair sozinha, de você ter que vestir determinada roupa, não poder usar maquiagem, não poder pintar as unhas de vermelho, né? Eu sou uma pessoa que só pinta as unhas de várias cores. Então, assim, rir alto, falar alto, se relacionar com outros homens, mesmo que... Não pode ter amigos, pessoas no trabalho, que é comum, né? Você convive com vários homens. Né? Não necessariamente você tem um relacionamento amoroso, afetivo, nada disso. Convivendo com essas pessoas. Não. Então, quando começa, já tem que trabalhar. Não tem que achar. Eu acho que o grande problema das mulheres, por conta dessa educação que tiveram, no sentido de serem cuidadoras, né? A gente foi educada para cuidar. Mesmo eu tive uma educação eu sou uma pessoa bem diferente, eu não sou o padrão, eu confesso, eu tive uma educação muito diferente, porque eu perdi meu pai aos 11 anos, eu fui educada por uma mãe extremamente forte, eu tenho um irmão que a gente foi educado igual, a gente fazia as mesmas coisas, a gente tinha, sabe, o mesmo incentivo, então assim, eu não posso usar a minha vida como padrão, né? Então assim, eu não sou essa pessoa, mas assim, quando começa a exigir de você comportamentos estereotipados, acabe essa relação na hora. Não tem que esperar no sentido, porque eu fui educada para cuidar, eu fui educada para ser compreensiva, então eu vou mudar esse homem. Você não vai mudar. Esse é o grande erro feminino. Você não vai mudar esse homem. Não ache que com você vai ser diferente, que você vai conseguir fazer dele uma pessoa melhor, porque a gente não pode imaginar que o agressor, ele é sempre agressivo, ele está sempre gritando, ele está sempre... Não. Ao contrário. E o agressor, o agressor e eventualmente feminicida, o agressor de mulheres, ele é um sujeito comum. Ele não maltrata animais. Muitas vezes ele cuida dos filhos, ele não maltrata os filhos, ele tem uma ótima relação com os filhos, ele trata os seus pais muito bem. É aquela mulher que tira ele do sério porque ela não faz o que... A culpa é dela. E aí você resolve achar que você vai salvar o mundo. Não, querida, você é a vítima do patriarcado também. Você não vai salvar. Salve-se você. Você não vai cuidar de ninguém, ele não vai ser melhor, com você não vai ser diferente. Então, assim, parar de ter esse comportamento. E, lógico, independência financeira, como eu falei assim, eu não sigo o padrão. Eu tive claramente aos 20 anos que eu queria me dedicar à minha carreira e não queria me dedicar ao casamento. E eu decidi não me casar. Eu decidi não ter filhos, que é uma decisão mais do que corajosa, porque as pessoas te cobram filho o tempo todo. Porque a sociedade cobra. As pessoas sempre me cobram assim, você não pode ter filho? Não posso. Eu sou normal, assim, não tenho problema. Não tenho nada. Mas eu não quero. Eu não quero ser mãe. E eu amo crianças, mas eu não quero ser mãe. Porque amar crianças não significa querer ser mãe. Não. Então, assim... É isso, sabe? Assim, você ter essa autonomia de decidir a sua vida. Se você quer ser mãe, vai ser mãe. Se você quer casar, vai casar. Mas isso tem que ser uma decisão sua. Não porque a sociedade te impôs isso. E se você for decidir casar, e se você tem autonomia financeira, não dá para não ter. Porque se der errado, você não tem para onde correr. Você pode ser do lar...
Pode, mas, gente, a possibilidade de algo dar errado e você não ter para onde correr é gigantesca. Sabe o que eu escuto? Já escutei algumas vezes, eu escuto muito, talvez seja um exagero, mas já escutei de pessoas próximas a mim assim: eu vou parar de trabalhar para cuidar do meu filho, da minha filha, enfim, porque eu ganho muito pouco. E o que eu ganho não acaba que ou empata ou não consegue nem pagar a creche. A creche ou a pessoa cuidadora, né? E aí eu acho que a gente chega no que o Estado pode fazer, né? Então, por que não tem creche pública para todo mundo? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e eu publiquei um livro, e eu faço análise de uma sentença de uma juíza do trabalho. Certo. Essa juíza do trabalho, ela concede o benefício da diminuição de jornada de uma servidora pública, para que essa servidora pública possa levar o filho ao médico, porque o filho tem paralisia cerebral, uma coisa assim. Uma criança especial. Isso. E aí precisa de um tratamento, né, super regrado. Aí a juíza, ela concede essa diminuição de jornada, mas na sua sentença, ela cita o protocolo, diz que está fazendo isso. Eu falei assim, gente, essa sentença ela é uma sentença que está dizendo assim, seu filho tem um problema sério de saúde, precisa de tratamento. Eu não quero saber se ele tem pai, não tem pai, se o Estado não pode fazer isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar essa mulher, diminuindo a jornada de trabalho, diminuindo a possibilidade dela ter, né, uma carreira de sucesso, dela ter aí ou seja, um reconhecimento no seu trabalho, porque ela vai trabalhar menos, ela vai ter menos oportunidades, etc. Falei assim, a juíza não falou nada disso. Cadê? Porque, tudo bem, ela podia conceder a diminuição de jornada, porque essa mulher realmente precisa levar o filho essa criança não pode ficar sem atendimento, ela não pode ficar sem o tratamento, então, já que tá a mãe lá, vamos lá, né, diminuindo. Era o que a mãe provavelmente estava pedindo. Provavelmente é só ela, porque nessas horas os pais somem, né, sempre que nasce um filho especial, né, são raros os homens que ficam, assim como as mulheres que adoecem, são raros os homens que ficam do lado delas, né, mas assim, nesse caso, tudo bem, eu não sou contra a juíza conceder, mas o que passou pela cabeça da juíza dizer, cadê o Estado que não pode fornecer para essa mulher um serviço que ela não precise deixar a sua carreira? E que não pode obrigar esse pai que mesmo e eu falei, presente, e cadê o pai? Ninguém fala dele. Porque, né, tem que ter um pai. Até onde eu sei, biologicamente, não dá para... E daí eu falei assim, cadê esse pai? E se ele sumiu, cadê ele? E fale, olha só que absurdo. E se não achar, pelo menos você está dizendo, olha, isso é um absurdo. Olha só o que essa mulher está passando. Isso é o patriarcado. Fica registrado. Né? Porque isso é muito importante. Eu sempre falo, essa é uma forma de reparação das mulheres. Você registrar. Você está acontecendo isso com você, não é porque você é culpada. Está acontecendo isso com você porque você é vítima disso tudo. Dessa estrutura. Então, assim, é isso, né? Ou seja, o Estado, ele precisa ser responsabilizado, as pessoas, né, precisam ter essa responsabilidade do Estado em relação à família. Isso não pode só estar na mão da mulher. Mas assim, a mulher... Não é. O homem também tem que ser responsável. E é muito interessante essa história compensa você deixar de trabalhar para, né, ou seja, cuidar da criança. Por que compensa? Porque o Estado te paga mal. Porque o Estado permite que alguém te pague mal. O Estado, nas suas leis, não, por mais que estabeleça a igualdade, ele permite, ele não fiscaliza, e você ganha menos que o teu marido. Você pode estudar menos que o teu marido, você pode, né, se especializar menos, que essa é uma das grandes questões na pós-graduação, né? A gente que é professora sabe disso. Doutorado tem mais homem do que mulher. Por quê? No mestrado ali está ainda igualitário, mas no doutorado por quê? Porque as mulheres foram ter filho, quem vai cuidar dos filhos? As mulheres. Os homens estão fazendo o quê? Doutorado. E quem entra na universidade depois mesmo, o funil ele sempre vai. Os professores. Quem é professor depois, a maioria. Essa semana eu participei de uma cerimônia que teve lá na universidade, lá na Faculdade de Direito da UFPR, que a nossa diretora maravilhosa, ela fez uma galeria de titulares. Né, de professoras titulares. Porque eu assim, tem um monte de homem titular, mas mulher não, são 10. Eu sou titular mais nova. Mas assim, são só 10 mulheres.
seja, e quantos homens? Mas lógico que já veio a reclamação, né? Mas não vai ter uma galeria de títulos. Não vai. Ela falou, esse é o meu legado, eu sou uma mulher, vou deixar esse legado, vou homenagear as professoras titulares. Então, assim, é isso, né? Ou seja, ninguém fez nada para você ganhar mais, ninguém fez nada para você ter um posto melhor, para daí na hora do compensar, quem sabe o teu marido ficasse em casa e você fosse... Por que é você? E eu estava pensando agora, aí não lembro se foi um artigo que tu escreveu ou se eu vi em outro lugar, agora não lembro. E eu vi também um anúncio do governo federal, esses tempos aí, semanas atrás, teve um... Como é que era o nome? Não é movimento? Enfim, em prol das mulheres, tem uma série de políticas públicas que estão surgindo aí, né? Pelo menos a conversa está começando. E aí se falou sobre uma questão de que a gente, por exemplo, ingressa com uma medida protetiva, oxalá é concedida, né, num tempo razoável, que não demore muito, dá tudo, entre aspas, certo, mas essa pessoa que tem que ficar, de repente, a X metros de ti, né, não pode se aproximar de ti, essa pessoa não tem tornozeleira eletrônica, e mesmo que tivesse, essa mulher deveria ter um dispositivo para que pudesse apitar, que ela soubesse, olha, ele está chegando perto, né? Eu estou conseguindo verificar aqui que ele está se aproximando. E aí eu achei muito interessante que uma das coisas que disseram que não dá para colocar tornozeleira é porque, sim, não há tornozeleira que chegue, entendeu? Não é assim, de enlouquecer qualquer um. O problema o problema não é que é muita tornozeleira, o problema é que é muita violência contra a mulher, né? Então, assim, o problema de não ter tornozeleira, para mim, é uma coisa... Não deveria nem se pensar, tem que dar um jeito. Mas eu achei interessante essa coisa desse dispositivo. O que tu acha sobre isso? Estamos anos-luz? Assim, o pacote antifeminicídio, ele trouxe essa previsão, né, de você estabelecer um monitoramento eletrônico nesses casos de violência contra a mulher, e a mulher saber onde é que o cara tá, né, então a tecnologia dela saber rastrear não é difícil ter, né, no celular você pode rastrear, mas assim, hoje a gente tem também uma coisa que é o formulário de risco. E daí, dependendo de como são as respostas, dá para se verificar o risco daquela violência inicial se tornar um feminicídio. Quão perto estamos do feminicídio? E aí dá para você priorizar, né? Porque a gente também tem que ter o pé no chão, né? Porque achar que eles vão digamos assim, vão fazer surgir as tornozeleiras, eles não vão, né? A gente sabe disso. Teria que ter tornozeleira para todo mundo, né? Até para sofrer o constrangimento. Né? Mas, ó lá, tá de tornozeleira. Mas, assim... Pega uma tornozeleira rosa ainda, né? Tinha que ser uma coisa assim, da cor... Não porque rosa é uma cor feminina, mas uma cor que chama a atenção. Assim, que aparece assim pelo escuro. Que seja, Aí, as coisas dos anos 80 que eu usei, os fosforescentes... Eu tô usando. Né? Podia ser uma dessa. Então, assim, mas esse é um dispositivo que pode ajudar e, aliado ao formulário de risco, a gente consegue priorizar alguns casos que são bem importantes. Então, essa é uma saída possível. Como eu disse, assim, eu faço muitas críticas, mas eu também sei reconhecer que alguns passos estão sendo dados e esses são passos positivos. Botão do pânico, né? Quando o sujeito chega perto, você tem uma possibilidade de se comunicar imediatamente com a polícia está lá, né, do outro lado, porque a gente pode se comunicar com a polícia, mas tem sempre lá. Os disque denúncia, tudo isso, né, que a gente tem. Esses mecanismos, eles são importantes, né, e eles podem ajudar. Então, eu sou favorável a isso, mas uma rede de apoio, ou seja, a mulher também ter esse acolhimento, ter um lugar onde ficar, né, ou seja, um lugar onde, digamos assim, estar protegida, isso pode levar os filhos, né, aqui em Curitiba a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, ainda está muito aquém da necessidade, mas ela faz isso. Eu estava vendo essa semana que eles criaram um lugar para os pets, né, para os pets órfãos do feminicídio, da violência contra a mulher. Então, assim, tem essas coisas que eles vão fazendo e eu acho que são coisas que são importantes. Essa rede de apoio, né, ou seja, que liga, Brasília tem isso, sabe? Tem um projeto que liga juiz, Ministério Público, polícia e a mulher.
Então, quando ela aciona a polícia, imediatamente o juiz, o promotor, ele é acionado. Ele sabe que aquela pessoa, né, ela está numa situação de perigo e já eles movimentam a coisa para que ela possa se sentir protegida, né? Tipo, tiram ela de casa. Então, assim, tem algumas iniciativas. Só que ainda é muito pouco, porque a violência também só aumenta, e quando eles estão começando a pensar nas coisas, a violência já está explodindo. A gente está vivendo um momento político muito difícil, a gente está vivendo um momento da sociedade muito difícil, uma sociedade polarizada, a gente percebe que há um avanço ultraconservador, então as mulheres, nesses casos, não só as mulheres, né, mas, enfim, mulheres, gays, lésbicas, né, as pessoas LGBT, enfim, todo mundo acaba ficando numa situação bem complicada, né, porque aí, né, aquelas pessoas que não se submetem a esse modelinho, né, ultraconservador, né, da família em conserva, acabam sofrendo as consequências disso. Então a gente vive um momento difícil. Eu entendo que a gente não consiga combater tão efetivamente como deveria, né, a gente está vivendo uma realidade complicada, né, e... Sim, orçamentos são cortados nos estados. O tempo todo, né? Os orçamentos em geral, e agora com as guerras, a gente vai sofrer um corte orçamentário muito grande, né? Quem vive na universidade sabe disso também, né? A gente tem o tempo todo o orçamento cortado, o orçamento diminuído. Então, assim, eu acho que a gente vai fazendo o que pode. E eu acho que essas iniciativas todas são muito importantes. E a gente tem que continuar fazendo. Então, eu acho que talvez seja, esses mecanismos possam... né, significar o avanço, né, e a gente também reconhece aí que, né, o Estado está fazendo alguma coisa em alguns momentos, né? Então, isso muito ok, mas a gente pressiona e ele dá uma resposta, né? Eu acho que a gente tem que continuar. Com certeza. Bom, claro, de acordo com dados da pesquisa Retrato dos Feminicídios no Brasil, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios vem crescendo, desde a criação da lei do feminicídio em 2015. De 2024 para 2025, por exemplo, houve um aumento de 4,7% nos feminicídios no Brasil, e esses números vêm crescendo ano a ano na sequência histórica. De 2015 para cá, esse número mais que triplicou, e aí suscitam assim, duas perguntas, né, pelo menos para mim nesse momento. Esse aumento ele decorre de maior informação sobre o tema, do que é feminicídio, enfim, ou existem outros fatores, e ainda, se o endurecimento da punição que surge em 2015 com essa lei, parece que não, quer dizer, aumentar a punição, ser mais rígido na punição, parece que não está sendo suficiente para melhorar a situação das mulheres, é isso mesmo? Bom, o que fazer um pouco a gente falou um pouco, a criminalização do feminicídio, eu sempre falo isso, ela deu visibilidade, né, a um crime, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela foi extremamente importante porque ela deu visibilidade a algo que a sociedade fazia questão de não ver, que era a violência contra a mulher, normalmente a violência, né, essa violência praticada dentro de casa, né, longe dos olhos do público. Então ela foi muito importante, porque ela diz isso acontece e isso não pode mais acontecer. Além do feminicídio, depois do pacote de feminicídio, eles foram importantes por quê? Porque é o Estado dizendo, reconhecendo que a sociedade não tolera mais essa violência e ela não pode acontecer. Então dá uma visibilidade absurda à violência contra a mulher. Então isso é muito importante, tanto que aí as mulheres começaram a denunciar, principalmente eu acho que as tentativas, né? Porque depois que acontece o feminicídio, aí tinha um cadáver, eles tinham que fazer alguma coisa, nem que fosse processar como homicídio, quando não tinha o crime, tinha que processar, né? Mas assim, fez com que essa violência fosse visibilizada e as mulheres, porque muitas mulheres elas são vítimas de violência e elas não reconhecem que são vítimas, né? Isso é muito complicado. Então, assim, dar visibilidade significa dizer, olha, isso que você está passando é violência. E vamos discutir sobre isso. Veja, a gente está discutindo aqui, tem um monte de podcast, de entrevista, de reportagem, as pessoas discutem isso.
esse crime, essa violência extrema contra a mulher, contra o feminino, esse ato misógino extremo. Então, assim, criminalizar significa, sim, informar, significa permitir que as pessoas, né, se sintam naquela situação de violência, se entendam naquela situação de violência. Então, educa de uma certa forma. Então, a lei permite essa informação, e essa informação, lógico, aumenta as denúncias. Muita coisa passava batida, muita coisa era considerada só mais um homicídio, mas não era. Então, assim, eu acho que nos casos de tentativa, as mulheres caem a ficha, né? Cai a ficha na hora, ou seja, ela entende na hora o que aconteceu. E ainda tem a chance de continuar a vida, muitas vezes, porque ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Então, sim, essa informação, ela faz com que o número de casos aumente, ela faz muito, sim, com que o número de casos aumente, mas principalmente porque as pessoas se percebem nessa situação e denunciam. E as outras pessoas, né, porque o feminicídio pode ser denunciado por qualquer um, tentativa também. Então, qualquer um pode chegar na delegacia e noticiar uma tentativa de feminicídio. Então, a sociedade está atenta. Né? E é uma coisa que choca. O fato de a gente estar nesse momento de epidemia de feminicídios, a gente pensa assim, porque aumentou muito esses números. Sim, aumentou, até porque está todo mundo sabendo, e todo dia que eu ligo a TV lá para ver um noticiário, que eu entro numa plataforma de notícias, tem um feminicídio noticiado. Tem uma descrição daquela violência massa. Isso é ruim, eu fico chateada, eu fico desestimulada, mas ao mesmo tempo eu fico... É tão importante esse crime que está aí, na primeira página da UOL. Inclusive com imagens. Com imagens. Então, eu acho que essa é uma coisa muito, muito importante, né? Então, eu acho que, sim, aumentou, né, o número de feminicídios, mas principalmente por conta dessa informação, dessa criminalização, dessa visibilização. Quando eu te perguntei sobre quem mata as mulheres no Brasil e quais eram os principais motivos associados, pelo menos nos relatos, né? Tu falou uma série de coisas, mas tu não falou tu não disse que um dos culpados era o feminismo, né? Então, chegou uma hora que a gente chama de um quadro que nós temos, que é Verdade se Bilhete Pode Quem, que é quando a gente faz uma checagem, né, de assuntos que estão aí na boca da galera, e a gente quer saber se isso tem correlação com os fatos, com os dados que nós temos, os melhores dados que nós temos. Então, formulando agora a pergunta claramente, o feminismo é o verdadeiro responsável pelo aumento de feminicídios, é o que a gente escuta muitas vezes. Por causa do feminismo, está havendo muito confronto entre homens e mulheres que acabam em violência. Então, de uma certa forma, alguns argumentam que é o feminicídio o grande problema. O feminismo. Desculpa. O feminismo que é o grande problema. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Não se culpabiliza a vítima, né? O grande culpado é o patriarcado, né? Ele que cria esse substrato para que, né, essa violência extrema ocorra, né? Jamais podemos culpabilizar o feminismo pelos feminicídios, pelo aumento dos feminicídios. É lógico que o fato das mulheres terem consciência das violências que sofrem, da dominação que sofrem, da subalternização que sofrem, faz com que elas reajam, e aí, obviamente, aquele que vê seu domínio ameaçado elimina o que está incomodando, elimina aquilo que pode ameaçá-lo, que ele pode colocar em risco, né, essa sua superioridade ou essa imagem de superioridade que ele tem. Então, sim, essa dinâmica ela acontece, né? A mulher toma consciência, a mulher resolve terminar o relacionamento, ele vai lá indignado porque ela o desonrou, ela tirou ele desse lugar de superioridade, ela decidiu sem ele, porque é isso, né? Decidiu sem mim acabar o relacionamento, decidiu sem me consultar, sem, né, que eu desse a permissão, porque ele sai a hora que ele quer, né?
Sim, como se ela não fosse uma inteira, né? Então, assim, sim, essa dinâmica acontece, mas daí a dizer que isso é culpa do feminismo não é lógico, né? A culpa é do patriarcado, que colocou esse homem nesse lugar, que ele se acha superior, que quando ela resolve dizer que não quer mais ele, porque, enfim, por uma série de motivos, ou não quer mais aquele relacionamento, ele se sente autorizado a matá-la ou praticar violência. Então, assim, não, né? Patriarcado que permitiu isso, senão se ele não existisse, e aí a gente percebe que tem autores que falam em patriarcados de baixa intensidade. Então, em alguns lugares, a gente percebe que o patriarcado ele tem uma menor intensidade. E aí, nessas situações, a gente percebe que o número de feminicídios diminui. E onde seriam? No Brasil a gente não tem, né? Mas assim, por exemplo, a Rita Segato, ela vai trabalhar, por exemplo, com comunidades indígenas, ela vai dizer assim, olha, a cultura é outra, né? A visão de mundo é outra, a forma de se organizar é outra, então você vai ter, você pode ter nesses casos um patriarcado de baixa intensidade, né? Ah, sim, em algumas comunidades específicas, ela vai dizer, né? Então, assim, é possível. Se existe algum lugar que você tem um patriarcado de baixa intensidade, é possível. Lógico, né? Não estou falando das nossas comunidades indígenas, porque aí elas são mais complexas, existem várias comunidades indígenas, nem vou entrar nesse tema. Então, claro, a etnia tem... Mas, assim, a gente tem também, né? Por exemplo, as africanas, elas trabalham muito com essa questão também, a gente tem feministas africanas que vão trabalhar com essas questões, vão mostrar, olha, aqui o patriarcado, lógico, eu não posso dizer que ele não existe, mas a intensidade é outra, e aí você percebe que a violência muitas vezes é menor contra a mulher. Então, assim, é possível. A gente pode buscar, né, uma diminuição dessa intensidade, a gente pode, mas vai demandar muita educação, e o feminismo, ele trabalha nesse sentido, né, como eu falei, eu acho que a gente já foi longe. E aí, como eu falei, a dinâmica existe. Né, a mulher se liberta e acaba provocando esse homem. Mas aí dizer que é culpa do feminismo, aí é muito... não consigo ver a lógica, não consigo entender. Né? Para mim é culpa do patriarcado. Exato. A lógica é a seguinte, o feminismo está... a lógica, estou dizendo assim, não necessariamente ela tem uma lógica, né? Mas o que eles querem nos convencer é que o feminismo ele estaria... trazem embates, verdadeiramente, né? Inclusive entre nós mulheres, às vezes a gente discute, porque se discute muito que o feminismo branco muitas vezes não compreende, não abarca o negro, o latino-americano, e a gente tem daí uma série de estudos que vem a partir daí. Enfim, causa embate. Mas a gente não quer matar o feminismo. Não é um embate que culmina num homicídio, num feminicídio. O feminicídio, em última instância, é a violência de uma das partes que se descontrola. Assim, é a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que, né, a Angela Diniz foi culpada da morte dela. Não. Ou seja, o sujeito matou por quê? O patriarcado, né? Ele precisava manter a honra dele. Aquela mulher desafiava tudo. Ainda que ela não fosse uma feminista, nada e por que ele não virou as costas e foi embora, né? Então assim, não fecha comigo, vou me embora. Não, ele tem que... Por que ele não foi embora? Porque ele não arranjou outra mulher? Por exemplo, eu vou me interessar por uma pessoa que tem mais a ver comigo, não sei o quê. Não foi. O feminismo não está dizendo para ele que ele é obrigado a ficar. O que está dizendo é o patriarcado. Exatamente. Que ele tem que ficar. Então, não, para mim é culpa do patriarcado. Não tem um grande culpado aí, não tem nem discussão. Com certeza. E eu acho esse ambiente violento, né, uma coisa que eu, por exemplo, tenho um filho, eu tenho um casal, um menino e uma menina, e uma coisa que eu me preocupo muito, eu falo muito com ele, assim, do ambiente violento que sempre permeia eles desde muito pequenos. Entende? É um trabalho constante de dizer assim, não, ok, tu ficou bravo e tal, mas tu não tem que partir para violência, tu não, sabe? É difícil, é complicado, porque eles vivem na sociedade, né? Não adianta, né? Já não consegue criar uma bolha. Tem como. Não. Bom, então pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu não quero terminar, eu queria te agradecer a participação e queria te pedir uma dica cultural. Qualquer um. Eu acabei de ver, porque acabou de ser lançada agora no mês da mulher, né? Uma série no Canal Brasil, que quem tem Globoplay acessa, né, o Canal Brasil, mas a série chama Estopim.
Ela foi dirigida pela Ana Teixeira e é uma série que, não lembro quantos episódios são, mas cada episódio trata de um feminicídio. O feminicídio político, o feminicídio sexual, o feminicídio conjugal, o feminicídio de ódio. Então, é crime sexual, crime político, crime de ódio. E cada episódio daí eles trabalham com casos, por exemplo. O primeiro episódio é o feminicídio político. Um dos casos, Marielle Franco. Daí vai trabalhar outros casos. Então, assim, é uma série muito bem feita, muito legal, e que foi lançada agora, assim. Eu confesso, eu vi esse final de semana, assim, sabe? Foi aquela coisa assim, veio ali, eu falei, vou ver, e muito legal, chama Estopim. Quero ver. Clara, muito obrigada mais uma vez. Quero virar tua melhor amiga, depois a gente se fala, já passei teus, né? Essas férias eu fui passar um pedaço das minhas férias aí no Paraná, foi legal. Então, a gente foi subindo, né? A gente foi subindo, fizemos um passeio diferente e... Viu? Se eu já te conhecesse, não, oi? Eu tenho uma prima que está morando aí, que está fazendo doutorado em filosofia, daí a gente foi falar com ela. E espero que a gente tenha oportunidades. Se tu quiser depois nos ajudar a divulgar o episódio, sempre que a entrevistada ajuda na divulgação, é melhor. Porque, né, a tua rede com certeza vai ter interesse sobre o que a gente está falando. E se tu depois tiver interesse em falar sobre outro tema que tu considere relevante, tu pode me mandar, seja no meu celular que eu te passei, ou ali no Podcast mesmo, ou no meu Instagram, que eu vou estudar e te chamo de novo. Não, pode deixar, eu passo. Eu não tenho Instagram, né? Já vi todo mundo, então, porque às vezes as pessoas me procurar, né? Mas assim, você tem meu e-mail também, meu telefone, fica à vontade. Sempre que quiser, sempre que vier a Curitiba, né, dá um toque. E se precisar de alguma coisa, né, às vezes que às vezes consultoria mesmo, né, no direito, que às vezes as pessoas ficam com dúvida, então sinta-se à vontade, fazer pergunta, tudo. Obrigada, eu te encaminho sim, e às vezes os nossos ouvintes também mandam depois alguma coisa. Obrigada mesmo. É um prazer conversar com você. Igualmente. Um abraço. Agora eu vou para a finalização. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o episódio. Não se esqueçam de seguir o Podcast nas redes sociais e se inscrever no Podcast-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. E agora, a gente também está no YouTube. Às vezes demora um pouquinho mais para chegar o episódio lá, mas sempre chega. Nosso canal por lá é Podcast-UFSPA. Lembrando que o Podcast é um podcast sobre ciência, que traz temas de interesse de toda a sociedade, de forma simples e acessível, e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio a gente falou sobre direito, antropologia, história, sociologia, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio